Apresente para Jesus as pessoas que te odeiam, as pessoas que te amaldiçoam, as pessoas que te caluniam, as pessoas que falam mal de você, que querem fazer mal a você. Como vive uma pessoa numa vida natural e ordinária? Quando eu falo ordinária, é aquela vida de rotina. A pessoa vive assim: quem me ama, eu amo. Quem gosta de mim, eu também gosto. Quem não gosta de mim, eu também não gosto. Quem me faz o mal, eu também faço mal. Quem sorri para mim, eu sorrio. Quem me bate, apanha. É o doma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Isso é Adão. Quem vive uma vida natural e uma pessoa passa a perna em você, fala mal de você, tenta estragar seu casamento, puxar o seu tapete no seu trabalho, o homem natural, ele tenta vingança. Ele vai guardando aquela pessoa e diz: a sua hora vai chegar. Você me fez mal hoje, terá a hora do troco. Isto é uma vida ordinária, uma vida natural, porque o ser humano é uma criatura decaída. Não pense, meus irmãos, que nós somos anjos. Nós somos seres decaídos. Nós caímos no pecado e herdamos esta herança de Adão. A nossa luta é contra o natural, porque eu quero o sobrenatural. A nossa luta é contra o ordinário, porque eu quero o extraordinário. Mas nós temos muito mais facilidade de viver no plano natural, com as nossas amizades, com as nossas inimizades, com as nossas brigas, com as nossas vinganças e com a nossa linguinha quente. Isso é próprio nosso, mas nós devemos lutar contra isso. Essa semana, graças a Deus, consegui fazer algum tempo de exercício. E lá na academia, sofrendo, que a gente sofre, um instrutor falava comigo: padre, o senhor está indo contra a natureza. Porque a natureza do ser humano é gastar pouca energia. O nosso desejo é sofá, é cama, é dormir, é não gastar energia. O ser humano, ele quer poupar energia, é não ter muito músculo, porque quanto mais músculo, mais energia o ser humano gasta. Então ele quer isso. O senhor está fazendo algo contrário à natureza, se esforçando numa vida que vai te trazer mais saúde. Ou seja, existe a vida que o meu corpo quer, mas existe a vida que ele precisa e que eu posso dar. Existe a maneira como você está, e existe a maneira como você gostaria de ser. Então é preciso passar de uma para outra e não se contentar com coisas fáceis. Jesus não nos pede coisas fáceis, mas Ele nos pede coisas possíveis, por causa dEle. Olhando, olho por olho, dente por dente. Mas quando você olha para Jesus, quando você coloca a lente de Cristo, quem fala isso maravilhosamente é o cardeal Cantalamessa, Raniero Cantalamessa. Ele diz que o homem adâmico, ele olha assim para o mundo, ó. O cristão, ele tem a lente. Qual que é a lente? Os valores de Cristo. Sem Cristo, eu e você vamos resolver do nosso jeito. Quando você coloca a lente de Cristo, entre você e eu, temos os valores do Evangelho. Aí eu já não ajo mais no plano natural, eu tenho que agir no plano sobrenatural. Alguém me fez mal, alguém me amaldiçoou, alguém puxou o meu tapete, alguém me fez chorar. Eu não vou agir com ele no modo ordinário, eu vou agir no modo extraordinário. Por causa da pessoa? Por causa do nosso inimigo? Não, por causa de nosso Senhor. Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, estava com uma espátula raspando a perna de um leproso, tirando todas aquelas escaras, aquelas peles, sangue, pus.
Passou uma pessoa, olhou para a Madre Teresa e disse assim: ah, Teresa, eu não faria isso nem por 1 milhão. E Teresa, sorrindo, respondeu: nem eu. Nem eu. Ela fazia por causa do Senhor. Na década de 90, um médico de São Paulo teve a sua filha morta depois de um estupro. Ele estava no centro cirúrgico, tirando a bala de um rapaz que fora alvejado pela polícia. E durante a cirurgia, o chamou, a filha dele era a moça que tinha sido morta depois de um estupro. E foi informado que o autor tinha sido baleado. E quando mostram a foto, quem era? O rapaz que ele estava operando. Ele respira fundo, entra para a sala de cirurgia, faz a operação, salva o rapaz e depois vai chorar com a família. E eles perguntavam: como que você conseguiu, sabendo que era o algoz da sua filha? Ele disse: primeiro que eu sou cristão, eu estou em outro plano, e para que eu conseguisse separar aquele homem de um paciente, todas as vezes que eu olhava para o rosto dele, eu via o rosto de Cristo. Eu não salvei aquele homem porque ele merecia, porque o que ele merecia era morrer, mas eu salvei aquele homem não por causa dele, mas por causa do Deus que eu sirvo. Uma vida natural, o que a gente faria com um homem desse? Numa vida ordinária, o que um cara desse merece? Pelo menos ser operado sem anestesia, né? Mas o médico olhou para aquele cara e ele não foi para o lado ordinário, ele foi para o lado extraordinário. Ele não estava no seu lado natural, ele estava no sobrenatural. A segunda leitura fala muito disso. Olha como você está vivendo. Se você está vivendo como o primeiro Adão ou como o segundo Adão. Você está vivendo como aquele que decaído ou como Jesus Cristo que nos eleva. E no Evangelho, Jesus vai mostrar 2 estilos de vida. Um estilo extraordinário, um estilo ordinário. Um estilo sobrenatural e um estilo natural. Um estilo que busca a santidade, outro que busca a vingança. A vós que me escutais. Quem veio à missa semana passada e prestou atenção, você viu que no Evangelho, Jesus por 3 vezes disse: ai de vós, ai de vós, ai de vós. Agora ele olha para nós e diz: a vós que me escutais. Jesus não está pregando para quem não crê, Jesus não está falando para quem não reza, Jesus não está falando para quem não está aqui. Há muitas pessoas que escolheram uma vida natural, uma vida ordinária, uma vida baseada na carne. Nós que estamos aqui, o que se entende? Nós estamos procurando uma vida sobrenatural. Então a palavra de Cristo é para nós, não é para todos. Aqui Jesus é muito claro: a vós que me escutais. Tem gente que não quer escutá-lo, nós queremos escutá-lo. E ele vai dizer: amai os vossos inimigos. Diga para quem está do seu lado: ame o seu inimigo. Você viu a cara de alegria da pessoa? Você viu a satisfação? Ame o seu inimigo. O problema, meus irmãos, é que nós, latino-americanos, brasileiros e mineiros, aqui eu estou celebrando para o Brasil todo, né? Tem gente de vários estados, mas convenhamos comigo, Minas tem um sabor especial. Eu amo os estados todos aí que eu tenho viajado, mas o mineiro, além das pessoas gostarem muito, eu gosto muito de ser mineiro, porque o mineiro, você conheceu o cara agora, você já toma café, já come pão de queijo, já chama para casa, já leva, ele é afetuoso. E nós gostamos de fazer amizade, e nós não gostamos de inimigos.
Nós mineiros somos vistos pelos paulistas, pelos cariocas, como muito calado e desconfiado. Eles falam, o mineiro, ele é calado e desconfiado. Mas quando você conquista o coração, não tem gente melhor para lidar. O mineirinho é meio, come pelas beiradas, né? Só que nós gostamos de mesa. Por isso que eu tenho o costume aqui no santuário, algumas famílias não gostam, mas eu preciso fazer. Quando eu vou visitar os doentes, eu falo com a secretária, marque o café para a última, porque aí eu já tomo o lanche lá. Quando eu não avisava, eram 6 casas e 6 mesas de mineiro para café. E você sabe como que é a mesa do mineiro para café? Você sabe como que é a mesa que eles preparam para padre tomar café? Eu acho que o mundo está acabando. E eu tinha que comer, eu falei, não dou conta de comer tanta coisa. Então eu deixo a última bênção para quem quer oferecer o café. A gente gosta de mesa, a gente gosta de conversar com os amigos, não é? Durante o cerco de Jericó, eu tive a grata alegria de ter algumas famílias que acolheram os pregadores. Como foi boa aquelas noites, a gente conversando ao redor da mesa, com coisa gostosa, a família feliz. A gente gosta disso, a gente gosta de visitar o outro, a gente gosta de receber visita, a gente gosta de sair junto. Quem se ama, vamos ver um filme junto, vamos passear junto, vamos para o sítio junto, vai lá em casa, só, depois que você não aparece. É assim ou não é? Então quando a gente escuta Jesus dizendo assim, amai os vossos inimigos, o que você pensa? Que você vai ter que tratar o inimigo como você trata o amigo. Aí, meu filho, me desculpe, mas é dose para leão. Oi, pai, então eu vou começar a ter que sair com o meu inimigo? Eu vou ter que levar meu inimigo para tomar café? Eu vou ter que ir para a praia com o meu inimigo? Eu vou ter que beijar meu inimigo? Não é isso, não é isso. Porque para nós, amor é relacionamento. Quando Jesus fala amar os inimigos, é uma decisão sobrenatural que não envolve intimidade. Qual que é aquela placa que eu adoro, que fica atrás daqueles grandes caminhões? O que está escrito? Para evitar acidente. Para os inimigos, coloca essa placa, mantenha distância, como está na primeira leitura. Davi estava na tenda de Saul. Saul era inimigo de Davi, já foram muito amigos, né? Era um em carne, mas Davi começou a conquistar o povo. Davi se mostrou mais eficaz na batalha. Um dia num banquete, Saul pega uma lança e joga em Davi. Graças a Deus, a lança pegou na parede. Davi disse, esse rio não dá para peixe, não dá para eu viver com esse cara, ele quer me matar. E daí para frente, Saul procurava matar Davi. A leitura que nós escutamos, Deus coloca Saul aos pés de Davi. Saul está com 3.000 homens e com seu general Abner dormindo. E Deus colocou um sono profundo. Davi, com seu amigo Abissai, eles entram na tenda de Saul. Saul está dormindo. Na cabeça de Saul está a lança e uma bilha d'água. Abissai vai dizer para Davi, Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Permita que com essa lança eu crave no chão. Eu não preciso de 2 golpes, Davi. Um golpe só eu resolvo o problema. O que Abissai queria? Vingança. Uma vida ordinária, natural. O que é o natural? Destruir meus inimigos. Se ele quer me matar e eu estou com ele dormindo, então eu vou matar, porque se eu não matar ele me mata. Isso é natural. Só que Davi disse, não mates. Estou no capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Não mates, pois quem poderá estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar sem punição? Ele pega a lança, pega a bilha d'água e sai do acampamento. Aqui está escrito no versículo 13, Davi atravessou para o outro lado,
parou no alto do monte e de longe. Davi era bom, mas não era bobo, né? Ele sabe com quem ele está mexendo. Inimigo tem que manter distância. Então Davi, longe de Saul, ele sobe no alto monte e levanta a lança. E ele vai gritar: Saul! Alguém fala, o Abner. Abner vai dizer: é Davi. Saul, com todo ódio: traga minha lança. Cadê a lança? Cadê a lança? Davi falou: está aqui, ó. Enquanto você dormia, eu entrei na sua tenda. Eu podia ter te cravado no chão e você nem veria, mas eu não fiz. Eu poderia ter te feito mal e eu não fiz. Mande um soldado seu pegar a lança aqui. É para te provar, Saul, você quer o meu mal, mas eu não te quero mal. Abissai queria vingança. Davi estava num plano sobrenatural, de longe, mas ele conseguiu amar o seu inimigo, que era Saul. E minha pergunta é: Davi, por amar Saul, os dois passeavam juntos? Não. Um dormia na casa do outro? Não. Os dois tomavam vinho juntos? Não. Os dois passeavam juntos? Não. Tinha um relacionamento? Não. Como que eu posso amar o meu inimigo? Você, se tiver inimigos, pessoas que não gostem de você, como que a gente ama essas pessoas? Ô padre, o que a gente precisa para ter inimigo? Nascer. Meu filho, o mundo está complicado. Você nasceu... Sabe que você nasceu? Já tem gente que não gosta de você. E segundo, se você quer ter inimigos, seja adepto da verdade. Você começou a falar a verdade, os inimigos, eles se multiplicam. Como eu posso amar essas pessoas? Como eu posso amar aquele que me odeia, aquele que me amaldiçoa e aquele que me calunia? Atitudes naturais, ordinárias. Como que eu posso ter para com essa pessoa uma atitude sobrenatural, uma atitude extraordinária? Jesus responde 3 atitudes que nós devemos ter. Pegue o folhetinho que você tem nas mãos, nós vamos ler juntos para você guardar, e você de casa, marque aí na sua Bíblia. Eu estou em Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28. No início do Evangelho: a vós que me escutais, eu digo, todos, amai os vossos inimigos. Repitamos: amai os vossos inimigos. Aqui eu coloco uma pergunta: como? Jesus responde dessas 3 maneiras. Primeira, fazei o bem aos que vos odeiam. Fazei o bem aos que vos odeiam. Segundo, bendizei os que vos amaldiçoam. Bendizei quem vos amaldiçoam. Terceiro, rezai por aqueles que vos caluniam. Resumidamente, como que eu amo meus inimigos? Podendo fazer o mal, não fazê-lo. Fazer o bem. Não falar mal da pessoa e rezar por ela. Simples assim. Só isso. Você não precisa conviver com seu inimigo para amá-lo. Mas se você não fizer mal a ele, se você não falar mal dele, e se você rezar por ele, você está amando os seus inimigos, ou o seu inimigo, ou a sua inimiga. Não importa o que esta pessoa está fazendo para você, importa o que você está fazendo por ela. Por causa dela? Não, por causa de nosso Senhor. Versículo 31. Se você ama somente quem te ama, que recompensa você merece? Se você faz o bem para quem te faz o bem, que recompensa você merece? Se você empresta somente para quem você espera receber, que recompensa? Gente, isso é o natural é assim.
Eu amo quem me ama, eu faço bem para quem me faz o bem, e eu empresto para quem tem também alguma coisa para me emprestar. Isso é a vida natural, as pessoas vivem assim. Só que Jesus quer que nós tenhamos uma vida sobrenatural, por causa dele. Tem aquela música bonita: só por ti, Jesus, conhece, né? Quero me consumir como vela que queima no altar, só por ti. Se não for por Jesus, meu filho, prepara, a nossa vida vai ser uma brigaiada, uma cachorrada. É vingança para um lado, é vingança para o outro, é facada, é chute, é rabo de arraia, é tiro, é uma confusão. Mas quando você está numa vida sobrenatural, você vai dizer: não, quem age assim é Adão, eu estou com Cristo, porque eu quero receber esta grande recompensa. A pessoa que não faz o mal podendo fazer, que não fala mal podendo falar, e que reza para a pessoa ao invés de amaldiçoar, a sua recompensa será grande. E diga alto: eu quero de Jesus a grande recompensa. Eu quero de Jesus a grande recompensa. Saul falou para os seus soldados: quem matar Davi ganhará uma grande recompensa. Jesus fala para nós: quem amar os inimigos ganhará uma grande recompensa. Imagina você chegar no reino dos céus e ter lá para você uma grande recompensa. Aí os invejosos vão dizer assim: por que você ganhou tudo isso aí? Você vai falar: porque eu podia ter feito mal e não fiz, eu podia ter falado mal e não falei, eu podia ter amaldiçoado e eu rezei. Está aqui a recompensa de Cristo para mim. Você viveu uma vida natural, não está ganhando nada. Eu vivi uma vida sobrenatural, estou ganhando tudo. Lá embaixo eu era bobo, aqui em cima eu sou santo. Decisão. Amar aqui neste texto lucano não é sentimento, mas é uma decisão por Jesus. Atitude concreta, e com isso finalizamos. Pense nos seus inimigos. E uma coisa importante, viu, gente? Tenha inimigo, mas não seja inimigo. Um dia uma pessoa, linguinha quente, falou comigo assim: padre, eu estava lendo a Bíblia e eu tomei posse da palavra. Falei: que palavra? 5.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Meu filho, cuidado, que na vida de muita gente está no meio dos 5.000, viu? Porque a questão não é só você rezar pelos inimigos, é você não ser inimigo de ninguém. Que você tenha inimigos, paciência, mas que você seja inimigo, penitência. Primeiro, pense nas pessoas que não gostam de você, nas pessoas que querem ver você triste, pessoas que puxaram o seu tapete, traíram a sua confiança, tomam café com seu nome. Podendo fazer o mal a elas, não faça. Podendo fazer o bem, faça. Por causa dela? Não, ela não merece. É por causa de Jesus. Fazendo por ela, você faz por ele. Segundo, não fale mal desta pessoa mais. A psicologia nos ensina que faz bem para o nosso ego falar mal de quem nos fez mal para aqueles que nos querem bem. Deu para entender? A gente se sente bem falando mal de quem nos faz mal para aqueles que nos querem bem. Isso acalenta. E eu não estou aqui, meus irmãos, falando de desabafo, falando que você está contando o que a pessoa te fez. Isso é necessário, senão você fica sofrendo sozinho, daqui a pouco você está com uma doença psicossomática aí. Eu estou falando em falar mal. O falar mal traz um desejo de vingança. Se você quer ser curado por Cristo, não mantenha o fogo aceso. A gente não apaga fogo jogando gasolina, não. Quando você fica falando mal da pessoa e fala mal, e fala mal, e fala mal, a ferida só vai abrindo. Então, fale para Deus, reze por ela,
Não fica falando mal dela não. Quando você não fala da pessoa, você pode até rezar para Deus: oh meu Deus, que essa pessoa fale de mim o tanto que eu falo dela, que essa pessoa lembre de mim o tanto que eu lembro dela. Essa pessoa não vai nem lembrar que você existe, nem lembra dela mais. Segunda coisa que a gente precisa fazer para amar os inimigos: não ficar detonando a pessoa, não ficar falando mal. Ô padre, mas essa pessoa fica falando mal de mim, ela vai receber a recompensa dela. Você está plantando a sua. Não fale mal por causa da pessoa. Não, meu filho, porque se for por causa dela, você vai descer a língua nela mesmo. Você não vai falar mal por causa do Senhor. E por último, reze por ela todo dia, nem que seja uma Ave Maria. E eu vou te ensinar como que funciona. No início, você vai pensar assim: eu vou rezar agora uma Ave Maria para o meu inimigo. Você vai notar isso. Só de você falar, eu vou rezar uma Ave Maria para o meu inimigo, vem a abrição de boca. Pesado. Aí você reza: Ave Maria, Ave Maria que demora, Santa Maria, o meu inimigo. Mas vai rezando, vai rezando. A oração, ela começa aqui, ó, mas ela vai descendo. E quando você ver, você estará rezando para a pessoa daqui. E apesar de todo o mal que ela te fez, você não tem raiva dela, você tem misericórdia. Você saiu do plano natural, está no plano sobrenatural, agradando o coração de nosso Senhor. Isso é o mais importante. Meus irmãos, fica a lição para a nossa vida: amar os nossos inimigos é não fazer mal, não falar mal e não desejar o mal. Não fazer, não falar, não desejar. Atitudes positivas: fazer o bem, se puder, destacar elogios, rezar pela pessoa. Um exercício que ajuda aqueles que desejam: contemple o crucifixo. Quando alguém te fizer muito mal, alguém te fizer chorar, alguém acabar com a sua paciência, alguém te fizer raiva, não há nada melhor do que você rezar perante o crucifixo. Coloca aí para o pessoal de casa, crucifixo. Aí você olha para Jesus crucificado, o segundo Adão, e você diz para ele assim: Senhor Jesus, o Senhor teria um machucado a menos se eu não tivesse cometido um pecado a mais. E o Senhor não me dá o que eu mereço. Eu mereço estar aí pregado, mas o Senhor morreu no meu lugar. Eu agradeço todo o teu amor por mim. Aí você pensa no que o seu pecado fez com Jesus. Aí você olha o que a pessoa fez com você. O que você fez com Jesus foi pior, e Ele te perdoou. Por que você não vai perdoar o seu irmão? Lembra daquele caso de dois homens que deviam? Um devia uma grande quantia a um que devia uma pequena quantia ao rei. Aquele que devia muito foi perdoado, mas ele não conseguiu perdoar quem devia pouco. Qual é o rei que nos perdoa? Jesus. Qual é a pequena quantia que eu não consigo perdoar? As atitudes dos meus inimigos. E como que termina o evangelho? Este cara é amarrado e jogado na prisão. Vai ficar aí até pagar o último tostão. Não saiu nunca mais. Era uma dívida impagável. Me respondam, meus irmãos: como que eu vou pagar? Como que você vai pagar o que Jesus fez por nós? E recebam a palavra, viu? Se todos nós fôssemos santos, só você fosse o pecador, a história seria a mesma. Foi por você, foi por mim. Ele larga 99 e vai buscar uma que se perdeu. Jesus é misericordioso, é misericordioso. Antes da missa, eu cheguei um pouquinho mais cedo. Eu tenho atendido algumas pessoas. Hoje eu atendi a confissão de um acólito. Vou contar seus pecados não, meu filho. Mas fez uma boa confissão. E depois da confissão, menino bom de Deus, a gente subia
aqui para celebrar a missa, eu falava com ele assim: a gente tem que buscar as coisas de Deus mesmo. Você pediu a confissão, o padre escutou, você está leve, recebeu o perdão. Veja como Deus nos trata. Padre, eu fiz isso. Eu te perdoo de todos os seus pecados. Deus sempre nos perdoa. Aí a pessoa faz uma coisa com a gente, eu tenho que me vingar. Saia do natural, meu filho, vá para o sobrenatural. É só olhar para Ele. Senhor, as pessoas podem me fazer o que for, ninguém vai conseguir fazer comigo o que os meus pecados fizeram contigo. Então aqui resta-me 3 atitudes: não fazer o mal, não falar mal e rezar por esta pessoa. Assim você estará amando os inimigos por causa de Jesus. Amém? Entendeu? Agora ficou melhor, né? Amar o inimigo não é ter proximidade, mas é ter para com ele uma atitude que Cristo espera de cada um de nós. Convido você a fechar os seus olhos um instante. Você que está em casa, feche os seus olhos agora. E como ninguém consegue ler o seu pensamento, traga agora à sua mente, ao seu coração, as pessoas que te fizeram mal. Apresente para Jesus as pessoas que te odeiam, as pessoas que te amaldiçoam, as pessoas que te caluniam, as pessoas que falam mal de você, que querem fazer mal a você. E trazendo estas pessoas, nós olhamos para Cristo crucificado e nós pedimos a Jesus: ajuda-me, Senhor, com a tua graça, com teu amor ágape, amor total, amor sacrificial. Ajuda-me, Jesus, a amar os meus inimigos. Ajuda-me, Senhor, a fazer o bem para aqueles que me odeiam, e podendo jamais fazer o mal. Ajuda-me, Senhor, a falar bem das pessoas que me amaldiçoam, e podendo nunca falar mal. E ajuda-me, Jesus, acima de tudo, a rezar pelas pessoas que me caluniam. É por ti, só por ti. Eu quero ser cada dia mais digno desta grande recompensa, de ser um filho do Altíssimo. Eu não quero gastar a minha vida com vingança, como estava presente no coração de Abissai, o desejo de matar Saul, porque este queria matar Davi. Mas Davi, podendo fazer mal, ele escolhe fazer o bem. Ele poupou a vida de Saul. Podendo falar mal de Saul, Davi falou bem. Ele é ungido. E Davi ora por Saul, pedindo a mudança do seu coração. Nós não queremos ser imagens de Adão, mas sim, numa vida sobrenatural, ter as atitudes de Jesus. Espírito Santo, dom de Deus, encha o coração de todos aqueles que recebem agora esta palavra, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para ti. Arranca do meu coração, Senhor, todo desejo de vingança, todo desejo de fazer o mal, de falar mal, de desejar o mal.
e encha-me com atitudes cristãs, de paz, de verdade, de serenidade. Só por ti, Jesus, só por ti, eu quero me consumir como esta vela que queima no altar, me consumir de amor. Eu quero amar os inimigos não porque eles merecem, é porque o Senhor merece. Eu quero me consumir como esta vela, porque o Senhor merece. Eu quero fazer o bem a estas pessoas, porque o Senhor merece. Eu não quero falar mal delas por tua causa, Senhor, e por teu amor. Eu quero orar por elas, só por ti, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha para mim, ó. Se naquele dia, você sabe que dia, você tivesse ficado em silêncio, você não estava enfrentando o problema que você está enfrentando. Se você falasse menos, você teria uma vida mais feliz. Você não criava tanta confusão. Se você prestasse mais atenção na voz do silêncio, você veria que para falar, o silêncio é prata, o seu calar é ouro. A importância do silêncio, para que Deus possa mudar e guiar o nosso destino, a nossa vida. Eu penso, meus irmãos, que é um tema importante, não apenas para os senhores que aqui estão, mas eu já toquei este assunto em vários lugares onde eu passo, principalmente nas formações litúrgicas, que envolve o sacramento da igreja. Isso é uma opinião minha. Eu tenho notado as missas muito barulhentas. As pessoas não conseguem rezar na igreja. E para a gente rezar tem que ter silêncio. Pode ter o louvor, pode ter a exaltação, pode ter o momento do Espírito Santo, mas a maior graça de Deus, ela não acontece no barulho, ela acontece no silêncio. E se você não fizer silêncio, não tem como Deus falar ao seu coração. Eu gosto muito de Bíblia, tanto que muitos me acompanham aí pelas mídias, né, TV católica, YouTube, etc. E há playlist só de estudo bíblico. Todo domingo eu faço um estudo de mais ou menos 50 minutos do Evangelho do domingo. E vou explicando versículo por versículo, para as pessoas entenderem a palavra de Deus. E uma coisa que eu falo muito nas minhas formações, que para você entender um texto bíblico, primeira pergunta, quem fala? Segunda pergunta, para quem fala? Depois tem as outras perguntas. Essas duas são as principais. Então nós temos textos assim: Jesus chamou a si a multidão e disse. O que quer dizer para a multidão? Para todo mundo. Jesus chamou os 12 e disse, é o seu grupo. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, menor, e disse. Jesus disse ao Bartimeu, Jesus disse a Zaqueu, é um. Multidão, grupo de amigos, melhores amigos, um. Atenção, não viva escutando apenas o que Jesus diz para a multidão, para o grupo e para os amigos. Você precisa escutar o que ele tem a dizer a você. E ele só diz a você se você estiver em silêncio. E não é um silêncio de boca, é um silêncio de... Você já ouviu aquele texto onde Pedro está afundando na tempestade? Há 2000 anos atrás era tempestade mesmo. Hoje, onde acontece essa tempestade? Dentro de nós. Talvez a pessoa olha você por fora, ela não sabe a tempestade que você está vivendo. E é nesta tempestade que Jesus quer puxar você
E nesta tempestade, Jesus dá uma ordem. É com este texto que eu quero começar a partilhar o tema que nós trouxemos. Quem tem Bíblia e quiser abrir, está em Marcos 4, o versículo 35 ao 39. Pequenininho. Marcos 4, 35 ao 39. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Vamos repetir isso? Passemos. Diga para quem está ao seu lado: Jesus está pedindo que você passe para o outro lado. Esse outro lado é o outro lado do banco? É o outro lado da rua? É o outro lado de BH? Não, meu filho, é o outro lado da vida. O lado de cá é quem fala demais. O lado de lá é quem não quer apenas aprender a falar bem. Eu, no tempo de seminário, eu dava aula de oratória, a arte da pregação. E todo mundo queria, chama o Christian para dar curso de oratória. Hoje eu não tenho tempo para isso mais, mas quando eles falam: padre, o senhor não quer dar um curso para a gente de oratória? Não, eu falei: não, estão precisando de curso de escutatória. Oratória não, estão precisando. Meu filho, Deus é sábio, hein? Ele nos deu uma boca e duas orelhas. Ou seja, você tem que ouvir o dobro que você fala. Imagina se você tivesse no lugar da boca uma orelha e no lugar da orelha duas bocas, hein? Imagina uma boca batendo boca com a outra. Misericórdia. Deus é sábio. Uma boca, dois ouvidos. O lado de cá é o lado do falatório. E não é apenas um falatório de blá blá blá. É um falatório de não escutar. Não é um silêncio labial, é um silêncio do coração. Passemos para o outro lado. Qual lado? Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Veja na Bíblia que Jesus pode ser chamado do homem das perguntas. Jesus não está interessado na resposta, ele está interessado na pergunta, porque há muitas perguntas que ele faz e sai. Por que ele fez a pergunta? Para a pessoa, primeira atitude de quem está pensando. Primeira atitude, para você ver que alguém está pensando, a pessoa está. E aqui não é um silêncio sepulcral, não é um silêncio de omissão, não é um silêncio de dor, é um silêncio para ouvir. Passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tempestade e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus se achava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Aqui tinha uma mulher. Eu não falo não, mas tinha uma mulher. Você não acha que homem vai lembrar de levar travesseiro para Jesus? Isso é coisa de mulher, é detalhe de mulher, é cuidado de mulher. Não sei se você sabe o nome dos locais do navio. Como que se chama a parte de frente do navio? Proa. E a de trás? Jesus dormia onde? Atrás. E por que ele dormia atrás? Por que ele não dormia na frente? Tudo no Evangelho, aprendam isso. Tudo no Evangelho tem um porquê. Nada é à toa. Naquele dia, por que colocou dia? Tem um motivo. Por que Jesus está dormindo na popa? Olha para o padre. Aonde fica o leme do navio? Onde que dá o direcionamento do navio? Não é no bico, é na popa. Então Jesus dormindo ali significa: eu posso parecer dormindo, mas eu estou dando direcionamento para a sua vida. É isso que nós precisamos, direcionamento. Os discípulos acharam que o barco ia afundar. Eles foram acordar o Senhor. Jesus, não te importa que pereçamos? Repita comigo. Jesus acordou, despertou, subiu, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. Fala para quem está do seu lado: silêncio, cala-te. Para o outro lado: posso falar a verdade? Sim ou não? Olha para mim, ó.
Se naquele dia, você sabe que dia, você tivesse ficado em silêncio, você não estava enfrentando o problema que você está enfrentando. Se você falasse menos, você teria uma vida mais feliz. Você não criava tanta confusão. Se você prestasse mais atenção na voz do silêncio, você veria que para falar, o silêncio é prata, o seu calar é ouro. Então aquela confusão que estava ao mar, a primeira coisa que Jesus diz: cala-te, silêncio. E aqui não é só um calar a boca, é um silêncio para ouvir a Deus. Você sabe que para Santo Tomás de Aquino e Santo Inácio, oração é sempre resposta. Complete. Oração é sempre resposta. O que é a resposta? É algo que vem depois da palavra ouvida. Então eu escuto e eu respondo. Meu nome é Christian. Minha mãe fala: Christian, senhora. Por que eu respondo? Tem muita gente que reza errado. A pessoa reza falando e ela quer que Deus responda. Raniero Cantalamessa tem um livro, é um livro para padre, vocês podem ler, chama Pescador de Homens. São catequeses que ele fez para a Cúria Romana. E uma das catequeses ele diz: numa oração, o primeiro a falar é Deus. Nós temos que ouvi-lo falar e respondê-lo em forma de oração. Nós invertemos a coisa. Nós somos o que falamos e Deus ele tem que fazer. É o contrário. Deus é o primeiro a falar e a nossa oração é uma resposta. Silêncio. Cala-te. Escute mais. Escute mais a Deus. Escute mais você. Escute mais as pessoas. Escutar a Deus, oração. Bíblia. Bíblia fechada é um livro igual a qualquer outro. Bíblia aberta é boca de Deus a me falar. Padre, como que Deus me fala? De inúmeras maneiras. Maneira por excelência, palavra de Deus. Palavra de Deus. Adoração. Missa. Deixa Deus falar. Silêncio, escuta. Escute também os outros. Como que é escutar o outro? Uma dica só. Não é escutar para responder, é escutar para entender. Eu dou muito curso para casais. Quando eu tenho 3 dias com os casais, eu tiro uma manhã para falar sobre diálogo conjugal. Eles não sabem conversar. Ninguém sabe conversar. É um berrando de um lado, outro gritando do outro. É a mulher falando, o marido esperando para dar uma nela, e ela esperando para dar uma nele. Como que a gente escuta o outro? A maioria de nós, a gente escuta o outro pensando no que a gente vai falar. Isso não é escutar o outro. Você está ouvindo o outro. Ouvir é tudo que entra pelo ouvido. Escutar é atenção. Quando eu escuto alguém me falando alguma coisa, eu não estou pensando no que eu vou responder. Eu estou pensando em entender. E isso eu faço na minha vida de padre. Porque eu escuto as pessoas, eu aconselho as pessoas. E eu uso uma técnica que funciona bem. A pessoa chega, eu não digo para ela assim: em que eu posso te ajudar? Porque talvez eu não possa ajudar em nada. Eu pergunto para todo mundo assim: o que você quer pedir para Jesus? Ah, padre, o que você quer pedir para Jesus? Ah, eu queria pedir para Jesus isso. Então me fale um pouquinho disso. Ela vai falando, eu vou escutando. E eu dou retorno para ela que eu estou escutando. Então como que é retorno? A cabecinha do padre. Não tem nada pior do que você conversar com uma múmia. Você vem conversando com a pessoa, ela está para você assim, aqui, ó. E quando a pessoa te ouve mexendo no celular e vendo televisão, aí você fala para a pessoa: olha para mim. E a pessoa responde ainda: eu escuto por aqui. Já escutou uma dessa? Quer dizer, a pessoa ela acha que ouvir
é escutar. Então eu escuto a pessoa me falando. Depois que a pessoa fala, eu digo para ela: muito bem, veja se eu entendi. E eu repito para ela, resumido, o que ela me disse. Depois que eu repito, eu falo: é isso? Em algumas vezes: é, padre, é isso aí. Em algumas vezes: não, o senhor entendeu errado. Então como é? Ela fala de novo. Depois que eu entendi o que ela disse, a partir do entendimento, eu vou dar uma palavra. Você entendeu isso, sim ou não? Não escute o outro para responder, escute o outro para... Vai conversar com seu marido, com seu filho, quando a sua mãe te chama para conversar, quando o seu patrão chama para te corrigir, quando um professor chama para ensinar, entenda o que a pessoa está dizendo. E a partir do entendimento, que em silêncio, você então pode responder. Escutar a Deus não é tão difícil assim. Basta querer, porque a iniciativa é dele. Raniero vai dizer que o primeiro a falar não somos nós, é Deus. Ele quer falar, nós devemos ouvir. Segundo, não é tão difícil ouvir as pessoas, é só você treinar. É uma época que eu era padre em Nossa Senhora Aparecida. Aí o pessoal falou: nossa, vai no Padre Christian, que ele resolve os nossos problemas. Quase que eu falei: meu filho já tem os meus, fica com os seus aí. Mas o povo procura padre, né? Aí vem uma mulher: padre, eu preciso de meia hora com o senhor, eu quero falar. Eu falei: então fala. E ela começou, e eu assim, ó, falou. No final, aquele respiro que ela deu significava o quê? Eu consegui que alguém me escutasse. Hora que eu ia começar a falar alguma coisa, ela falou: me dá um abraço, o senhor é bom mesmo. Qual a única coisa que eu fiz? Vocês viu? Olha para o padre aqui. Não é difícil encontrar alguém para escutar você? As pessoas querem o quê? Ninguém quer. Quando você escuta alguém, ali Deus já trabalha. A própria escuta, ela é terapêutica. Quando você vai falando, você vai externalizando, ali acontece uma cura. Então ouvir a Deus não é tão complicado, porque Ele é o primeiro a falar. Ouvir as pessoas é uma questão de bom senso, de treino, de empatia. Mas nós temos a terceira dimensão, que é a mais difícil de todas. É você fazer silêncio para escutar a si mesmo. Posso dar um cutucão nos aí? Você sabe o que é dor? Desconforto? É a linguagem do corpo. O corpo me fala com dor, com desconforto. Quando está tudo bem, ele fica quietinho. Quando não está bom, aí o que muita gente diz? A dor vem, a dor vai. Aí não faz um check-up, não faz um exercício, come parecendo um louco, não dorme bem, não toma água e fica rezando pedindo cura. E dentro de você a doença já está lá, ó. Nós somos maligno. Aí depois aparece uma doença. Não, padre, mas eu rezei tanto, eu escutei tanto a Deus. Você escutou a Deus, você não escutou você, né? A pessoa não está dormindo, a pessoa só está com queimação, está com dor nas costas, já não urina, dá uma confusão a vida. E a pessoa não escuta ela mesma. Escutar você é prestar atenção no que fica na sua mente quando o silêncio você faz. Quando você fica quietinho em silêncio, o que fica na sua mente? Quais são os pensamentos que vêm na mente? Os sentimentos que vêm no coração? Cuidado, nós estamos sendo treinados para não ficarmos em silêncio. Qual o motivo? Primeiro, ação do demônio. Porque se você não está em silêncio, você não encontra com Deus que passa na brisa suave. É o segundo texto.
está em 1 Reis 19, versículo 11. Deus disse, Elias aqui, né? Sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Diga, Deus passa. Deus. Você conhece aquela música do Padre Zezinho? Quando Jesus passa, quando Jesus passar no meu. Porque se você não estiver no seu lugar, quando você chegar, eles vão te falar: passou. Nosso Deus é um Deus que passa. Só que aqui tem uma palavra poderosa: é Deus que vai passar? Não! Imagina o que é Deus passando. Nesse momento, passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no furacão. Depois do furacão, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o tremor, caiu fogo do alto, mas Deus não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa. Elias, ouvindo isso, cobriu o rosto e disse: é o Senhor que vai passar. A palavra de Deus aí. Terremoto, furacão, fogo do céu, brisa suave. Só quem estiver em silêncio vai sentir a voz de Deus como brisa suave. Certa vez um monge perguntou ao seu diretor espiritual como melhorar a vida dele, que ele falava demais. Ele não conseguia não falar. Falava. O diretor: muito fácil. Eu vou te passar 3 peneiras. Para você falar, ele tem que passar na primeira, na segunda e na terceira. Passou na terceira, fale. Garrou numa das 3, não fale. Passou uma semana, o monge voltou. E o diretor: e aí, meu filho? Não estou falando nada. Eu estou no silêncio. Porque você falava o que não precisava. Quais são as 3 peneiras? Verdade, necessidade e caridade. Você vai falar uma coisa, primeira pergunta: isto é verdade? Acho. Cala a boca. Cala-te. Silêncio. Não sei. Cala-te. Silêncio. É verdade, padre. Uma segunda: necessidade. Você precisa falar isso. Se falassem isso de você, você gostaria. É necessário falar isso. Necessário? Não. Cala-te. Silêncio. Não. É necessário. Passou a segunda. Terceira: caridade. Tem amor nisso que você vai falar? Isso ajuda a pessoa a ser mais santa? Isso vai levar coisas boas para o coração dela? Sim, pode falar. Padre, acho que não. Não fale. Se você começar a usar a peneira da verdade, da necessidade e da caridade, 80% que a gente fala, nós vamos calar. E tempo para ouvir a Deus é tempo dedicado ao silêncio. Cuidado quando o silêncio te incomoda. Tem gente que para dormir tem que ter barulho. Ela não dorme com silêncio. A pessoa está sozinha em casa, ela liga a televisão, põe no último furo e fica lá andando dentro de casa. Você está assistindo o quê? Você não está assistindo nada não. E a televisão ligada? Eu não gosto de silêncio, eu gosto de escutar umas coisinhas aí. Ou liga som. Tem gente que vai dormir e põe barulho de helicóptero. Isso é o rico, é o pobre rico, né? O pobre que quer dormir, acha que ele está no helicóptero. Tem gente que põe lareira, aí fica um barulhinho assim. Outros põem amarrando laço.
Tem que ter barulho. O texto hoje diz: Deus não está no barulho, Deus está no... E eu vejo que as pessoas são incomodadas com o silêncio. Eu não falei há pouco da missa? Saiu há pouco a atualização do missal romano. Aqui certamente algumas orações mudaram. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Mudou a toxologia, mudou algumas coisas, né? Aquela oração depois do Pai Nosso, algumas pequenas alterações. E o missal veio pedindo ao padre que faça os silêncios prescritos da missa. Agora não, que o meu povo lá já acostumou. Mas no início, para o povo, o que era silêncio? Alguma coisa deu errada. Porque fazia silêncio na missa, o povo ficava assim. E eu ficava rezando, falei com o povo, reza que o pessoal vai ver que estão rezando. Aí com o tempo eu falei, o padre está rezando, o povo está rezando, deve ser para rezar, né? Quais são os silêncios na missa? Primeiro silêncio, ato penitencial. Reconheçamos os nossos pecados. Silêncio. Segundo silêncio, oração coleta. Aquele oremos depois do glória do domingo, antes da primeira leitura. Oremos. O povo. Aí tem os mais curiosos. Vocês que sentam na ponta do banco, fica assim, ó. Vendo que vai entrar alguma coisa. Não, ato penitencial, reconhecer pecados. O oremos, apresentar as intenções. Termina a primeira leitura. Quem proclamou? Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que essa leitura falou? Qual que é o versículo que tocou seu coração? Aí vem salmo responsorial. Tem o estribilho, reza o salmo, não tem silêncio. Segunda leitura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Silêncio. Vocês não estão inventando, não. Estão no missal romano. Silêncio. Se fizer aqui, ó. Evangelho, homilia. Terminou a pregação do padre. Silêncio. Tomai todos e comei, este é meu corpo. Tomai todos e bebei, cálice do meu sangue. Silêncio. Comunhão. Coral canta baixo. Um violão, alguém afinado cantando baixo. É de preferência. O corpo e sangue. A última pessoa recebeu a comunhão. Silêncio, cala-te. É um violão de fundo para as pessoas rezarem. Até os corais acham que não pode ter silêncio. O corpo e sangue recebemos do Senhor, Eucaristia. Acaba uma, vamos do outra. O pão e o sangue, acaba mais uma. Corpo de Cristo santificado. Acaba mais uma. Eles não param. Para as maritaca. Falei, meu filho, deixa o povo rezar. Terminou a comunhão, silêncio. Aí o padre prepara o altar e senta para rezar um pouquinho. Aí você reza. Esse é o último silêncio da missa. Depois, oração e bênção final. Fala a verdade. Você sabia que a missa tinha tanto silêncio assim? Eu estou mentindo, gente? E por que não se faz? Não é o padre, não é a equipe. O povo não está acostumado ao... A gente acha que alguma coisa deu errado. E o silêncio litúrgico, não eu que estou dizendo, São João Paulo II é a mãe de todos os outros silêncios. Posso falar agora uma frase minha, popularizando João Paulo II? Quem não cala a boca na missa, vai calar a boca onde? Quem não está disposto para ouvir a Deus na missa, vai ouvir quem? O padre. Falei, meu marido não conversa comigo, ele não me escuta. O seu marido tem vida de oração? Não, então desista, minha filha. Você acha que um homem que não tem tempo para ouvir a Deus, ele vai ter tempo para ouvir você? Veja, todo o nosso silêncio começa onde? Na escuta de Deus. De vez em quando eu falo com meu irmão.
Minha mãe, muito ativa, ama a Alessandra Santos, é o amor da minha trocada. Mas a minha mãe não é uma velha decrépita, mas ela é uma senhora idosa. Ela está com 72, ela não tem 40 anos de idade. E ela não tem problema nenhum na cabeça, mas é uma idosa. Então eu entendo a minha mãe. Ela repete mais as coisas. Ela conta uma coisa um dia, como ela convive com pessoas, ela vai me contar a mesma coisa. Deus está me vendo. Nunca falo, ai mãe, já me contou de novo. Não. E ela fala de novo. Aí na outra semana, meu irmão não. Ih, mas de novo, seu Samuel. Você fica nessa toada sua, que o dia que perder vem chorar. Nós precisamos exercer o ouvir. Acabou o tempo, só finalizar. Eu vou ter que voltar. Mas finalizando, ouvir. Eu treinei a ouvir. Tem aqui meus amigos que me acompanham. Eu vou citar a Patrícia, porque ela, como uma irmã, Maria José como se fosse minha mãe, como todo mundo da família, né, Marcos? Mas Patrícia é minha assessora há anos. Se vocês perguntam para ela, a maioria da vida do Padre Cristo é como? Ela vai responder uma palavra: sozinho. Eu aprendi a gostar da solidão, porque eu estou sozinho comigo, eu estou sozinho com Deus. Evento, é um povão atrás de mim sem parar. Mas falou, padre, o senhor não acha ruim ficar sozinho? Que sozinho, o povo fica atrás de mim o dia todo. Quando eu vou em evento, é um puxa para um lado, um puxa para o outro. Eu gosto quando eu chego no hotel. Eu chego no hotel, tem aquele espelho de corpo todo. Eu chego na frente do espelho, olho para mim e digo, enfim, sós. E tem outra. Eu moro sozinho. Eu aprendi a não ser mendigo de amor. Eu acho que o mendigo não é bom você ser de nada. Eu gosto de ter amigos, mas não é porque eu mendigo, é para trocar relacionamento. E eu gosto de estar comigo. Tem sexta, de vez em quando, que é muito raro. Um sábado, eu não tenho nada. Tem vezes que eu chamo casais, amigos. Mas quantas vezes, hoje eu vou estar comigo. Eu gosto muito de comida japonesa. Peço uma bandejinha com 12, peço um macarrão, uma coquinha zero, ponho um filminho, pijaminha, chinelinho de dedo, comidinha japonesa, filminho na televisão, sozinho. E eu falo assim, tem vida mais barata, mas não presta não. Gente, e tem gente, olha, a boca de Deus ela fala, não fala? Eu estou falando pra gente aqui que fica, eu sou sozinho, eu estou na solidão. Meu filho, curta você. Ande sozinho que é mal acompanhado, ande sozinho que é um chato atormentando sua vida. E para encerrar, eu não podia deixar de falar de Nossa Senhora. Eu vou citar apenas o versículo 18 do capítulo 2 de Lucas. Repita comigo: Maria conservava todas essas coisas e meditando em seu coração. Foi um texto que eu fiz um dos meus trabalhos de seminário. Eu sempre gostei de Bíblia. Tudo que era trabalho eu fazia de Bíblia. Foi um trabalho de quase 60 folhas só desse versículo aqui. E eu quero dizer duas coisas apenas. O verbo que aqui é usado em português, conservava, no original grego é entesourava. Só que a gente não usa esse verbo em português. Então eles tiraram entesourava e colocou meditava. O que significa entesourar? Repita alto: guardar tesouros. Maria entesourava essas coisas no coração. O que ela guardava no coração dela? Tesouros. O que você está guardando no seu coração? Sabe que eu sou triste, padre? Ela é triste, também chata, mas vamos lá. Por que você está com essa cara aí? Porque o meu marido, no dia 19 de março de 2005, às 19 horas 52 minutos, na rua Colúmbia Nogueira Queiroz, 129, Antigo Cumilão, me traiu com ela. Falou: olha, peraí minha filha, você sabe isso tudo de cabeça?
Padre, quem bate esquece, o negócio é quem apanha. Você está fazendo o contrário de Maria. Maria guardava tesouros, você está guardando o lixo emocional do outro. Eu aprendi que lixo a gente põe no lixo, e coisas caras você guarda. Nossa Senhora não guardou nada de ruim da vida dela, ela entesourava. Por quê? Porque ela era uma mulher do Nossa Senhora do Silêncio. Segundo verbo, e ela meditava as coisas no coração. Este verbo meditar, do grego, significa colocar peças. Eu não sei se alguém já montou aqui um quebra-cabeça de 1.000 peças, 5.000 peças, 10 mil, tem até de 50 mil, 200 mil. A pessoa gosta. Eu não tenho muita paciência para isso. Meu irmão gosta. Ele já montou quebra-cabeça, tamanho desse altar aqui. Quando você, claro, você sabe o que é, porque você está vendo a tampa do negócio. Mas você pega aquele tanto de pecinha e abre assim, o que é? Eu não sei. Aí você começa a juntar uma peça na outra, uma peça na outra, uma peça na outra. Vai aparecendo o quê? O desenho. Olha para mim aqui. A nossa vida é um tabuleiro de quebra-cabeças. Quantas peças, padre? Quantos dias você viver? Não são poucas peças. A cada dia você põe uma pecinha. Tem que ter paciência para aparecer o que vai aparecer. Nossa Senhora, ela guardava peças e ela foi montando a história. Ela foi montando a história. Atenção nessa história para a gente adorar Jesus. Uma mulher fazia tapete persa. Como o tapete é feito? Ela tinha um menino. O menino via a mulher bordando. Eu não sei se você sabe, o tapete persa, ele é caro porque se borda o avesso. Quando vira, o tapete está perfeito. E como que é o avesso? Linha, nó. Você não entende muita coisa, e a mãe fazendo, e o menino olhando, e a mãe fazendo, e o menino não entendia nada, e tinha nó, e fio torcido, e fio arrebentado, aquela bagunça. O menino olhou e falou assim: não, mãe, ninguém vai comprar isso, que trem feio. E a mãe falou: espera o final. E ela fazendo, e o menino olhando: mas que trem feio. Um dia a mãe falou: ô, vem cá para você ver, o que você acha? Que trem feio. A mãe, um minutinho. A mãe pega o tapete e vira. Maravilhosa paisagem holandesa. O que o menino teve paciência? De esperar e de saber que nós vemos o avesso da nossa história, mas Deus sabe qual o desenho que está sendo formado. Isso eu não duvido, né, Alessandra? Na sua vida, na minha vida, a gente vê o avesso. Parece que o negócio está fora do lugar, parece que o negócio não vai, e é fita com aquela... Deus um dia falou: peraí, deixa eu te mostrar o desenho. Você está vendo o avesso? Ô padre, e o que eu preciso fazer para começar a ver o desenho? Silêncio. Cala-te. Seja devoto de Nossa Senhora do Silêncio. O seu falar é prata, mas o seu calar é ouro. Na adoração de hoje, nós queremos pedir um dom a Deus: o silêncio sábio. Não é só um calar a boca, é um calar a boca na hora certa. Que nós pecamos porque a gente fala, mas a gente peca porque na hora de falar a gente se cala. Peca por atos e omissões. Que tenhamos o silêncio sábio. E o dia, meu irmão, se prepara, que o seu silêncio for sábio, Deus vai abrir para você aquela porta que você está pedindo que homem nenhum há de fechar. Por que essa porta ainda não foi aberta? Não estou xingando, porque você não cala a boca. Enquanto você estiver falando, Deus, Ele está escutando. Deus, Ele quer o quê? Ele quer falar. Fala para quem está do seu lado: Deus, Ele quer falar. Você quer ouvir? Então que nesta adoração o Senhor fale profundamente aos nossos corações, nos mostrando quais áreas da nossa vida é necessário o silêncio. E me permita só mais uma dica de presente para você. Olha para o padre. Posso falar? Preste atenção nisso aqui. Dica de milhões: não responda além do que foi perguntado. Principalmente no trabalho
e no estudo. Foi você que mexeu aqui? Não. Foi você que mexeu aqui? Não. Mas fulano mexe todo dia. Onde? Você fala o que ninguém perguntou. Aí o problema entorna em cima de você. Responda o que foi perguntado. Não vá além. E não responda resposta interpretativa. O marido pergunta: amor, o almoço está pronto? O que é? Você acha que tem uma escrava aqui na cozinha? Ele não perguntou isso. Ele perguntou: tem uma escrava aí na cozinha? A pergunta não é essa. A gente nunca responde o que eles andam perguntando. Estão me entendendo? Falta muito o dom do... E por que eu posso pregar para vocês essa noite? Eu fiquei feliz, Alessandra, do tema vir para mim. Claro, eu falo muito porque eu sou pregador da palavra. Mas eu já fui muito falador. E comentava, dava palpite. Mas a minha vida era um tormento. Quando eu aprendi que o silêncio vale mais, meu filho, eu estou vivendo um pedaço do céu. O que as pessoas não sabem, elas não cobiçam. Eu parei de contar projeto e eu passei a mostrar a realização debaixo da bênção de Deus. Faça a mesma coisa. Essa noite, Deus te coloca de pé, pelo poder e pela unção do silêncio. A sua vida vai mudar, Deus vai começar a falar, o céu vai se abrir, a graça vai descer e o seu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus!